É importante a gente falar aqui sobre o disco do Bruce Dickinson, sobre o Bruce Dickinson como letrista, é que ele trabalha por camadas. Ele traz um insight, ele sempre revela aquilo que gerou nele a ideia para escrever a letra, mas depois ele não aprofunda, ele não traz significados mais profundos daquilo que ele pensa, ele não interpreta muito, então ele dá ao público, na fase de divulgação do disco, quando ele está dando as entrevistas, ele dá ao público a informação do insight que o levou a começar a escrever aquilo, ele fala de uma maneira superficial e não se aprofunda, mas ele certamente sempre vai além. Ele tem outros significados, ele tem outras intenções quando ele comunica na letra. E de onde eu tiro tal convicção? Analisando toda a carreira do Bruce Dickinson, que eu acompanho desde 1990, ainda vocalista do Iron Maiden. Depois eu acompanhei também muito da carreira solo dele. Já fiz uma série aqui no Metal Musicast comentando todos os discos do Bruce Dickinson, inclusive o ao vivo, Screaming for Me Brasil, que foi gravado aqui em São Paulo, no Via Funchal. Então, conhecendo um tanto das letras do Bruce Dickinson, do perfil dele como letrista, da carreira dele como artista, eu sei que ele se aprofunda nos temas, cria uma convicção pessoal sobre aquilo e quer expressar. O Bruce Dickinson é muito expressivo, ele curte muito dizer ao mundo aquilo que ele pensa. Só que ele tem aquela prática que é típica dos iniciados em seitas esotéricas. Eu não tenho certeza, não posso dizer, porque não tenho a garantia de que ele faça parte de uma seita, de que ele seja realmente iniciado numa delas, como é o seu ídolo, o Alan Moore. O Alan Moore, que é uma grande inspiração para o Bruce Dickinson, revelou ao mundo, tornou público que realmente foi fazer parte de uma seita mística esotérica e ele se iniciou na magia. O Alan Moore diz isso. Então, quando algumas pessoas dizem assim, pô, mas o cara tá fazendo um canal em que ele tá falando aí do Bruce Dickinson, de onde ele tá tirando essas coisas? A gente sabe que um dos ídolos do Bruce Dickinson, Alan Moore, que vem do universo das graphic novels, dos quadrinhos, ele disse a todos, não é secreto, ele disse, ele fez parte, ou faz, né? Faz parte de seitas esotéricas. Então, o que quer dizer uma seita esotérica? É um grupo fechado, intelectualmente elitizado, em que todos eles se reúnem e o conhecimento só é revelado para quem faz parte. Isso quer dizer esoterismo, né? O esoterismo é algo próprio de quem faz parte de um grupo determinado, elitizado, restrito, e o conhecimento é dado apenas àqueles que fazem parte, que são aceitos no grupo. E quando eu digo esotérico e místico, o misticismo diz respeito à prática de revelar o conhecimento por camadas, por fases. Conforme o iniciado vai galgando, eu ia falar, a palavra brega, né? Vai superando determinadas fases, vai adquirindo alguns conhecimentos, a ele é dado conhecer outros. Ele não conhece tudo de cara, não é fazer uma matrícula numa escola e começar a receber aulas de uma matéria. Ele vai revelar, o conhecimento vai sendo revelado para os iniciados por fases. Então, o Bruce Dickinson, ele tem todo um comportamento de quem é iniciado em seitas místico-esotéricas. E ele, se for mesmo, ou se pelo menos apenas curtir o assunto, curtir escrever sobre essa questão da magia, do misticismo, se ele tem essa prática, dá para perceber que ele não revela tudo, porque para quem é de uma seita esotérica, não é permitido que saia por aí revelando os conhecimentos, porque senão tudo tá, né, tudo tá acabado no jogo, né? O jogo é que só os iniciados podem ter. Porém, você vai dizer assim, pô, Tchelo, peraí, agora você está se contradizendo. Você está dizendo que o Bruce Dickinson é muito expressivo, gosta de propagar suas ideias e convicções, mas ao mesmo tempo tem uma prática própria dos iniciados em seitas esotéricas que, por hábito, são reclusos, não dizem aquilo que conhecem, porque isso é próprio do grupo.
como a gente resolve essa contradição? Os esotéricos, os iniciados em seitas, eles dizem sim o que eles conhecem por aí, mas em forma de simbologia. É preciso propagar a palavra deles, mas em forma de simbologia, de uma maneira simbólica. O Bruce Dickinson, sendo vocalista do Iron Maiden e também podendo fazer seus discos na carreira solo, ele é um poeta, ele vai escrever letras de música no formato de poesia. E ali ele traz uma simbologia. O Bruce Dickinson é assim, é constante a prática dele de trazer diversas simbologias. Se nós pegarmos o que ele fez na carreira solo, isso é claro, né? Paradoxalmente, né? É claro, a simbologia é clara, a prática é evidente, porque o Bruce Dickinson fez um disco inteiro, que é o The Chemical Wedding, falando sobre alquimia, que é uma das quatro artes ali dessa, consideradas dessa arte real. Uma é a magia, a outra é a astrologia, tem a alquimia e eu esqueci a quarta agora. Mas são quatro que os ocultistas consideram: astrologia, magia, alquimia e mais uma. Depois pesquiso num vídeo futuro, eu posso dizer para vocês. E o Bruce Dickinson escolheu uma delas para ser o tema de todo um álbum, que é o The Chemical Wedding. No Accident of Birth, ele também revelou algumas coisas. Ele já vem tratando de temas religiosos na sua carreira solo desde o início. No primeiro disco, no Tattoo the Millionaire, o Bruce Dickinson trouxe a letra de Son of a Gun. Son of a Gun, né, filho de uma arma, filho de uma pistola, né, numa tradução literal. Eu creio que ele queria fazer um trocadilho com Son of a Beat, mas Son of a Gun. E ali um personagem é um pregador, é um preacher, né, que obriga as pessoas a acreditarem naquilo que ele prega, matando-as, né? Você pega lá a letra da Sana Vagana, que está no Tattoo de Millionaire, você vê que o pregador da letra, que é o personagem principal, ele mata as pessoas para que elas acreditem naquilo que ele crê e que ele quer fazer que os outros creiam também. Já é um tema que o Bruce Dickinson traz, muito mais ainda se considerarmos as letras dele no Iron Maiden, mas pegando só na carreira solo. Então, quando ele chega agora na fase do The Mandrake Project, ele mesmo diz nas entrevistas que magia e ciência são os dois temas principais da história, que está em algumas letras do novo disco e que está muito mais completa nas comic books, né? Como nos quadrinhos, né? Tem 12 episódios, 12 fascículos, olha outra palavra antiga, né? 12 comic books que vão formar uma história completa. Ali, ele diz que está mais detalhado. Aliás, aqui vai uma impressão que eu tive. Me parece que o Bruce Dickinson está prestando muito mais atenção no universo de quadrinhos e na arte que está sendo produzida ali nas graphic novels, como que eu falei aqui? Comic books. E ele meio que deixou o álbum num segundo plano. Impressão minha, tá? Impressão minha. Me parece que ele está muito mais empolgado, entusiasmado com a questão dos quadrinhos. Como eu disse, ele é muito fã. Ele disse que alguma coisa ele se baseou no Doutor Estranho. Se vocês já viram o personagem Doutor Estranho, né? Ele chama acho que Doctor Strange no original em inglês lá, mas aqui a gente lê como Doutor Estranho. Ele é o mago supremo. A história é permeada completamente de magia, né? Os personagens são relativos a temas do ocultismo. Então o Bruce Dickinson gosta muito do Doutor Estranho. Ele diz que para a música Eternity Has Failed, ele usou como inspiração o Doutor Estranho para esse título. Tem alguma história em que tem essa frase ou uma frase semelhante num episódio do Doutor Estranho. E então ele usa como Eternity Has Failed. O Bruce Dickinson faz isso, e isso traz subjacente todo um conhecimento de magia. Se você vai lá ler as histórias do Doutor Estranho, você vai ver que são fundamentos de magia utilizados como uma literatura, a gente pode chamar assim, né? Tem a parte literária da coisa, nas ideias, na história.